Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira, dia 30 de dezembro. Que loucura, né? O ano de 2024 está indo embora. Que venha 2025, que venha cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio de coisas novas e grandes para todos nós, torcedores desse clube de regatas Vasco da Gama. Nós estamos ansiosos por coisas novas, por grandes coisas. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, a gente vai falar muito, né, sobre o 2025. Vamos trazer novidades importantes a você, torcedor vascaíno, sobre o mercado da bola. Temos algumas informações a trazer aqui a vocês sobre a situação do lateral direito, Danilo, que foi liberado pela Juventus para procurar um novo clube no mercado, né? E é um nome que a diretoria do Vasco tentou contratar no meio do ano e teve marcado aí com o empresário uma nova conversa para esse final de 2024. A gente vai trazer novidades também sobre a reformulação desse Vasco da Gama. Para quem tá achando, tá esperando que essa reformulação já acabou, se engana. Tem muitos jogadores ainda que irão sair do nosso Vasco e hoje já estão até treinando lá no CT Moacir Barbosa. A gente vai também comentar sobre isso com vocês. Temos muitas novidades, muitas informações, muitas notícias. Um Acorda Vascão que chega aí, ó, bastante movimentado, bastante agitado, cheio de novidades para você, torcedor vascaíno. Portanto, para quem ainda não conhece o meu canal, o nosso canal, muito prazer. Eu sou o Lucas, né? E como eu sempre falo aqui, esse daqui que você está assistindo é o canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, ou seja, se você é um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, você tem sim a obrigação de ser um inscrito no nosso canal. É claro, em tom de brincadeira, mas de verdade mesmo. Ajudem o nosso canal, gente. Ajudem o nosso crescimento. Venha fazer parte da nossa família. Você sabe com quantos inscritos estamos exatamente nesse momento da Corda Vascão? 144.945 inscritos. Faltam menos de 60 pessoas para chegarmos aos 145 mil. Eu sei que você vai nos ajudar, sei que você vai se inscrever aqui embaixo, vai deixar o seu like, vai deixar o seu joinha e vai fazer parte da nossa família. Então, conto com você, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco e fazer com que cada vez mais pessoas também possam ter acesso aqui a esse Acorda Vascão, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Show? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco. E, gente, antes de entrarmos no assunto sobre uma reformulação, sobre uma chegada aí de jogadores, eu quero só trazer uma informação que ontem gerou muita dúvida no meio da torcida do Vasco. É uma informação que ela está diretamente ligada ao Vasco da Gama, mas é uma informação que tem um envolvimento com o nosso Cruz Maltino, então é claro, a gente tem que trazer isso aqui a vocês. Uma informação sobre a situação envolvendo o Paulinho, né? O que eu quero dizer com vocês sobre o Paulinho? Paulinho é um jogador que foi vendido pelo Vasco no ano de 2018 para o Bayer Leverkusen, uma venda milionária, de uma expectativa muito grande para que o Paulinho despontasse no futebol alemão. O que até certo ponto aconteceu, o Paulinho foi bem, jogou bola, não conseguiu despontar como um grande craque europeu, mas sempre foi um grande jogador. Não à toa a gente viu o Paulinho aqui no ano passado brilhando, se destacando, sobrando no futebol brasileiro e novamente nessa temporada a mesma coisa acontecendo. Paulinho hoje é um dos grandes jogadores do nosso futebol. Mas é um jogador que o Vasco perde a oportunidade de contratá-lo. E eu sempre vou falar sobre isso aqui no meu canal, quando entrar no assunto Paulinho. Paulinho queria voltar ao Vasco em 2023, mas a 777 e o Paulo Brax fecharam as portas para Paulinho. Essa é a informação que eu tenho e essa é a informação que eu vou passar aqui no meu Acorda Vascão. Paulinho ele foi para o Atlético Mineiro de graça, o Atlético Mineiro pagando um salário mensal a ele de 1,5 milhão de reais. Só isso, de graça, ele foi para o clube de Minas. E hoje, após 2 temporadas brilhantes, o Palmeiras ele tem negociações avançadas pelo Paulinho. O Paulinho ele acerta praticamente a sua chegada ao Palmeiras, né?
com o Palmeiras tendo que pagar ao Atlético Mineiro 117 milhões de reais, mais dois jogadores que estão indo para o Atlético, que são os volantes Patrick e Gabriel Menino. Por que eu tô falando sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão? Porque ontem o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que essa venda do Paulinho para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras do Atlético Mineiro, melhor dizendo, ela poderia ser melada. E o que isso envolve o Vasco? Porque o Vasco ele tem 10% dos direitos econômicos do Paulinho ainda, e tem também um mecanismo de solidariedade, né, negociação, ou seja, o Paulinho sendo vendido, o Vasco tem direito aos 10% dos direitos econômicos, mais uma porcentagem de exatamente 2,5% do mecanismo de solidariedade. Com isso, o Vasco ele pode receber algo em torno de 13 milhões e meio de reais dessa transação. Um dinheiro importante, quase uma folha salarial do Vasco da Gama de um mês. E é claro, é um dinheiro que ajudaria muito a saúde financeira do Vasco em 2025. Então essa notícia ontem ela mexeu com os bastidores. Ela automaticamente o vascaíno que ele já se liga, o vascaíno que acompanha o nosso canal, o vascaíno que tá ligado, ele olhou a notícia do Paulinho e falou: "Ih, caraca, os 13 milhões e meio do Vasco da Gama não vai cair mais". Mas olha, eu venho aqui para te dizer o seguinte: Paulinho, ele é aguardado no CT do Palmeiras em São Paulo. Paulinho ainda segue de férias. Paulinho já está acertado com o Palmeiras. A chance desse negócio melar e do Vasco perder 13 milhões e meio de reais é quase mínima, quase zero. A chance é muito grande que o Vasco embolse no seu bolso, né, 13 milhões e meio, uma grana forte, né? 13 milhões e meio do Paulinho, é 15 milhões do Palácios, é 20 milhões praticamente do Orejano. Então só nessa conta rápida, o Vasco da Gama colocará nos seus cofres quase 50 milhões de reais. De três jogadores que nem aqui mais estavam. Então, assim, algo legal, é algo interessante, uma grana forte. O Vasco já tem um orçamento de 25, né? 50 milhões de Paulinho, Palácio Orejano, mais a venda do Ryan, que poderia acontecer, ou poderá acontecer, a venda do Leandrinho, patrocinador. O Vasco aí conseguindo chegar bem financeiramente para o seu ano de 2025. Mas o Vasco precisa contratar, né? A gente vem falando muito de venda, mas e aí? Cadê as contratações? Ontem, a primeira coisa legal que a gente tem a trazer é que o Kyoto Sanga, clube de futebol japonês, ele já anunciou a saída, né, do zagueiro Lucas Oliveira, esse atleta que estava no Kyoto Sanga, emprestado pelo Cruzeiro. Ontem teve aí a sua saída confirmada, ou seja, né, cada vez mais Lucas Oliveira ele se aproxima do nosso Cruz Maltino. Lucas que foi um atleta que estava no Kyoto Sanga emprestado pelo Cruzeiro e agora que teve esse acerto com o Vasco da Gama, automaticamente ele está de saída sim do clube japonês, então cada vez mais próximo desse anúncio, né, oficial junto ao Vasco da Gama. Além disso também ontem a gente teve informações de um interesse do Vasco. A gente tem muitas informações, informações que eu gostaria de trazer a vocês de posicionamentos do Vasco. Isso é muito complicado, porque eu como jornalista toda a informação que eu tenho eu gosto de passar, mas aí a gente também tem a nossa credibilidade com a fonte que não pode perder. Tem muito papo de bastidor que a gente escuta e ouve, ó, não fala isso não, porque senão tu vai me quebrar. E assim, eu tive informações de zagueiros que o Vasco vem buscando no mercado. O Vasco tá com muito foco no mercado por essa posição de zagueiro, e muito mesmo. O Vasco ele esteve perto até. Não vou dar nomes, não vou trazer qual é o jogador, mas o Vasco esteve próximo de fechar com um jogador que recentemente teve passagens aqui pelo futebol brasileiro. Um atleta que gostou do projeto do Vasco da Gama. Um jogador. Posso trazer a idade dele sem problema algum, tá? Um zagueiro de exatamente 29 anos de idade. Com passagens por grandes clubes. Grandes clubes. Jogador que teve passagens até pelo nosso rival. E aí fica aí pra vocês buscarem entender qual é esse rival. Um atleta que realmente se aproximou do Vasco. Entretanto, por questões familiares, acabou não fechando um contrato com o Vasco da Gama. Tem contrato ainda com o seu clube, o Vasco já tinha alinhado com ele tudo. Estava alinhando, né? Tinha alinhado não, mas estava alinhando tudo direitinho, mas o jogador até se empolgou, mas por questão familiares não fechou. Então assim, o Vasco ele realmente
tá na procura intensa por zagueiros. É isso que eu posso te trazer apenas. Não posso te dar o nome do jogador, infelizmente, uma pena, eu gostaria muito. Mas isso evidencia que o Vasco tá aí na procura de jogadores no mercado da posição. Lucas Oliveira fechou, Lucas Freitas fechou, Balbuena tá em negociações, entretanto o Vasco quer mais. A questão do Danilo é parecida. O Vasco realmente procurou o Danilo no meio do ano. O Vasco tentou no meio do ano a contratação do Danilo. É um jogador que está sendo monitorado nesse momento, sim, pelo Vasco da Gama. Entretanto, nesse momento, o Vasco ele não foi novamente ao empresário do Danilo para tentar uma contratação. A Juventus liberou o Danilo para procurar um novo clube. Entretanto, o Vasco ainda não voltou, né, as forças pela contratação do lateral direito que quer virar um zagueiro. A questão é, mesmo diante da liberação da Juventus, mesmo diante do interesse do Vasco, o que eu tenho para trazer a vocês nesse Acorda Vascão é que a expectativa é que o Danilo vista a camisa da Napoli, da Itália, que acabe permanecendo no futebol europeu e não retorne nesse momento para o futebol brasileiro. É o Vasco se manifestando ontem e se posicionando. A gente tem informações, por exemplo, de mais um interesse do Vasco. Assim, e vou repetir, tá? O que eu costumo falar às vezes com relação a alguns nomes. Que bom que não deu certo. Informações ontem da página Sport Transfers, uma página do próprio Esporte Clube do Recife, é que o Vasco ele vinha negociando com o Vitor Cantillo, um volante de 31 anos de idade. Ele é colombiano, vestiu recentemente a camisa do Junior Barranquilla. Além do Barranquilla, ele tem passagem também aqui no futebol brasileiro pelo próprio Corinthians, onde passou 4 temporadas. Inclusive no ano passado estava vestindo a camisa do Clube Paulista. É um jogador que, de acordo com informações dessa página do esporte, o Vasco e o Fluminense sondaram. Entretanto, o destino dele será o próprio Esporte Clube do Recife. Tem um contrato hoje nas mãos do esporte, né? Então, assim, nitidamente é mais um nome que, mesmo o Vasco não fechando, ele indica os movimentos que o Vasco está fazendo no mercado. É muito importante a gente daqui te passar essa visão. Talvez eu virar para você e falar, o Vasco sondou o Cantillo, o volante Cantillo, para você passar despercebido, mas é muito mais que isso. Significa o quê? O Vasco está olhando jogadores da posição de volante. O Vasco está procurando jogadores da posição de volante. Show? E é claro, se chegarão reforços, eu volto a repetir para vocês, nomes também sairão. Mais nomes estarão de saída. O Vasco se representou nesse último dia 27 no CT Moacir Barbosa, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né? Essa representação do Vasco da Gama no nosso CT, tá acontecendo treino normal. O Vasco hoje treina sob o comando técnico do Sub-20 Ramon Lima. A gente vê nas imagens o próprio GB, o JP, o Bruno Lopes, o Serginho, jogadores aí, um misto, né? Um mescladão de jogadores da base, de jogadores jovens, de jogadores do profissional que estão ali treinando e que não serão utilizados, como o próprio Serginho e o Patrick De Luca, além também do volante Zé Gabriel. Esses jogadores que apareceram na imagem e se representaram antes do tempo. O elenco profissional vai se representar nesse próximo dia 6 de janeiro, ou seja, né, daqui a exatamente 7 dias, na segunda-feira que vem, pois não irá estar estreando no Carioca nesse próximo dia 13. O elenco profissional do Vasco da Gama ele só estará entrando em campo pelo Campeonato Carioca a partir da 4ª rodada, salvo engano, no dia 27 de janeiro. Então, por que esses jogadores, como De Luca, como Serginho, como Zé Gabriel, eles estão aparecendo nos treinos? Por quê? Não estão nos planos e o Vasco busca negociá-los. De Luca está emprestado ao Criciúma, De Luca está emprestado ao Ceará, Serginho está emprestado ao Criciúma e Zé Gabriel está emprestado ao Coritiba. Os 3 clubes não quiseram a permanência do jogador. Informações que eu tive é que o Coritiba até tentou, junto ao Vasco, uma contratação, mas não conseguiu avançar nesse negócio. O Patrick, por isso, se representou aqui no nosso Cruz Maltino. E o Vasco hoje busca definir o futuro do jogador. Assim, a questão é, no próximo dia 6, o Vasco vai se representar com seu time principal. No próximo dia 6, Fábio Carille vai estar lá no CT Moacir Barbosa. Irão acontecer os treinos do time principal e do time alternativo. Bom, e eu sempre falo muito sobre isso, é algo que jamais poderemos dar 100% de certeza. Hoje, no dia 30, eu posso virar para vocês e falar, o Patrick de Luca, o Zé Gabriel e o Serginho não estão nos planos do Fábio Carille.
mas daqui a 10 dias, posso chegar para você e falar. Quando estava tendo treino do time alternativo, no comando do Ramon, o Fábio Carille estava olhando e gostou do De Luca. O Fábio Carille estava olhando, perdão, e gostou do Serginho. Ou chegou o dia 6, o Vasco estreou contra o Nova Iguaçu, no dia 13, perdão, em São Januário, e o Serginho jogou pra caraca e o Carille quer contar com ele no elenco. Meu amigo, futebol, as coisas são loucas, mas hoje sim, o Vasco visa a negociação desses 3 atletas. Serginho e Zé Gabriel, com salários surrealmente altos, perdão, vencimentos que ultrapassam a casa dos 400 mil reais mensais. A informação que eu tenho é que os dois juntos, por ano, Serginho e Zé Gabriel, por ano, eles dão ao Vasco da Gama um gasto de mais de 10 milhões de reais mensais. E mais de 10 milhões de reais mensais. Zé Gabriel e Serginho. Então, assim, o Vasco ele busca a negociação de 2 atletas e não é apenas a questão técnica, mas é exatamente o valor que o Vasco gasta com eles pelo desempenho que eles entregam. O Vasco prefere muito mais negociar Serginho e Zé Gabriel para ter um alívio na sua folha salarial e, caso ache jogadores no mercado, consiga contratar e preencher a folha salarial com mais técnica no elenco, com jogadores que valham a pena pagar o valor consideravelmente alto, como o Vasco paga por Serginho e Zé Gabriel. Então, essa é a situação. Os jogadores estão aí treinando no CT Macir Barbosa, com esse elenco alternativo. O Vasco visa aí a negociação por eles, mas até o momento não conseguiu achar nenhum clube, e essa questão financeira pesa e muito. Outro atleta que também está treinando aí, né, com esses jogadores no time alternativo é o Vitor Luiz. Entretanto, o Vitor Luiz ele treina com o elenco alternativo por um pedido do próprio Pedrinho, da própria diretoria do Vasco, para que possa estar ali ajudando no lateral esquerdo nesses primeiros jogos, pegando ritmo para a temporada de 2025. Não é nada pessoal, não. O Vitor Luiz, ele inclusive teve a sua negociação de contratos, conversas por contrato avançadas. A expectativa é que hoje, nessa segunda-feira, dia 30, ele assine o seu novo contrato com o Vasco da Gama. Ele que tinha um contrato até hoje, 30/12, terá o seu contrato renovado por mais 2 anos. Ou seja, até o dia 30, né? Eu ia falar 31, entretanto, até o dia 30 de 2026. Apesar dele, que é o André Cury, já tem acordos aí com o Vasco da Gama. E além disso, se o Vitor Luiz hoje vai renovar o seu contrato, quem deve estar de saída, meu amigo torcedor vascaíno, é o Emerson Rodrigues. O Vasco ele segue tentando, junto ao atacante colombiano, a antecipação da sua saída, né? Ele que tem um contrato com o Vasco até o meio de 2025. Informações do canal Atenção Vascaínos é que Emerson Rodrigues tem um vencimento muito alto e nesse momento, né, devido a esse valor alto, o Vasco da Gama tenta, junto à diretoria, é claro, antecipar a liberação do jogador. Não há nenhuma decisão aí, né, não há nenhuma condição, melhor dizendo, de permanência até o final do ano, permanência de contrato, porque o jogador não cumpriu as metas feitas pelo Vasco. Entre elas, a ida da Libertadores era uma meta feita no contrato entre Vasco da Gama e Emerson Rodrigues. Então, o Vasco ele não tem a obrigação de comprá-la, é isso que eu quero dizer. E hoje, a gente já comentou muito sobre isso, a questão extracampo pesa muito para Emerson Rodrigues. O Vasco teve problemas aí com ele, a comissão técnica de Rafael Paiva teve problema com ele, Felipe, Pedrinho, por conta de algumas indisciplinas, atos de indisciplina. E hoje sim, o Vasco busca uma rescisão contratual com o jogador. Há necessidade demais para essa ponta esquerda. Não à toa o Vasco está aí no mercado à procura de nomes para essa posição, mas mesmo diante disso, né, o Vasco da Gama tem a preferência por tentar negociar Emerson Rodrigues, olhando para a temporada de 2025, com a rescisão contratual por ele e visando outro nome para chegar à sua ponta esquerda. Show? Mas o Vasco segue tentando, é difícil, não é alto. O Emerson Rodrigues tem valores salariais bem altos, vencimentos bem altos, e é claro, né, para negociar, melhor dizendo, essa rescisão contratual com o Emerson, o Vasco teria que antecipar alguns desses vencimentos. Mas o Vasco segue tentando no mercado. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira, dia 30 de dezembro. E já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, Vascaíno. Poxa, por favor, se inscrevam aí. Vamos chegar a esses 145 mil inscritos. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. E como a gente sempre fala aqui, se inscrevam, compartilhem. Saudações vascaínas.